Bom dia a todos, que a graça do nosso Deus seja sobre todos nós. Nós estamos passando por um momento especial na vida da Igreja Evangélica Brasileira, data esta em que as igrejas se reúnem para enfatizar uma mensagem central do cristianismo bíblico, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pensando nisso, a nossa Escola Bíblica Dominical previu no seu calendário letivo que hoje não teríamos a separação das classes. Estaríamos todos reunidos no templo para ouvirmos uma mensagem relacionada com este tema. E o tema que foi definido foi as 6 horas que mudaram o mundo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Leremos os versos 33 até o verso 41. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 33 ao verso 41. O texto da palavra de Deus diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embebeder uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos extremamente alegres e felizes neste momento, por estarmos na Tua presença e também na comunhão com o Teu povo, depois de um café da manhã tão enriquecido, tão especial que tomamos juntos. Obrigado, Deus, por esse momento em que aqui podemos também ouvir a Tua santa palavra, meditar nela e extrair as lições importantes que não apenas fortalecem a nossa fé em Jesus Cristo, mas que também nos orienta a resistir firmes nesta mesma fé contra as pressões deste mundo, até que o Teu Filho seja gloriosamente revelado nos céus para buscar o seu povo. Nós te pedimos que, na direção do Teu Espírito, essa palavra seja depositada em cada coração aqui presente e naqueles que também acompanham pela internet. Faça, Senhor, a Tua vontade entre nós. Nós, assim, humildemente oramos e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a Páscoa, sem dúvida alguma, foi um importante rito na história do povo de Israel. Através deste rito, eles relembravam a cada ano aquele momento em que, quando estavam escravizados no Egito, Deus, com a sua mão poderosa, os arrancou de lá e os conduziu até a terra que havia prometido. Este foi um evento marcante na história de Israel. Hoje, não reproduzimos o mesmo rito, mas celebramos no contexto de culto a morte do Senhor Jesus e a libertação que ela promoveu a cada um de nós que cremos nele, quando estávamos escravizados pelo pecado, mantidos sob estado de condenação. É na ceia que nós verdadeiramente celebramos a Páscoa, pois não reproduzimos o rito judaico da mesma. Foi no contexto da Páscoa judaica que Jesus instituiu a ceia para que nos lembrássemos de sua morte e também dos seus propósitos redentivos, pois nesta morte o Senhor Jesus justificou diante de Deus todos aqueles que creem. Portanto, a morte de Jesus
A mensagem que nós anunciamos é um dos fundamentos da fé cristã para a nossa salvação. O Evangelho de Marcos, ele é historicamente o primeiro dos evangelhos. Dos 4, foi o primeiro registrado cronologicamente. E trata-se de um registro biográfico de Jesus que teve como propósito original alcançar os cidadãos romanos. E por isso Marcos tem peculiaridades, tem características distintas de todos os demais evangelhos que nós temos no cânon bíblico. Marcos teve na sua intenção, ao registrar esses eventos biográficos de Jesus, de demonstrar como no final da sua vida terrena ele foi isolado, mas também estava determinado a cumprir a sua missão de morrer para salvar o seu povo dos pecados deles. Marcos nos traz esses registros para nos dar esta clareza de como Jesus perseverou, mesmo em face de todas as atrocidades que cometeram contra ele, a ponto de morrer a favor de todos nós que cremos. E como neste cenário Jesus foi isolado. Vejamos como Marcos traz essas informações para nós, olhando para o capítulo 14. Eu peço que os irmãos acompanhem, por favor. No capítulo 14, primeiramente, Marcos vai mostrar que todas as autoridades religiosas conspiraram contra ele. Jesus começa o seu sofrimento na direção da cruz, sendo tratado como uma pessoa suspeita de cometer um grande crime. Então as autoridades se reuniram e começaram a conspirar contra ele. E aqui nós temos, primeiramente, no verso 1 e no verso 2, a reunião dos principais sacerdotes, escribas e fariseus. Diz assim, verso 1 do capítulo 14: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Agora, confira o que diz o verso 53, ainda do capítulo 14. Diz o texto assim, e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e também os escribas. Agora o verso 55. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio, que era o fórum jurídico dos judeus, e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. As autoridades estavam numa movimentação de conspiração contra Jesus, mas não somente eles, os soldados do sinédrio também. Capítulo 14 ainda, agora o verso 43. Olha o que diz. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Não apenas as autoridades religiosas, mas também os soldados do sinédrio. E por fim, nesta conspiração contra Jesus, temos Caifás, o sumo sacerdote e chefe do sinédrio, capítulo 14 ainda, agora versos 63. Acompanhe, por favor, o que diz o texto, verso 63. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos os julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe, profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Então, Marcos, primeiramente, nos indica que Jesus, nesse processo que estava correndo com a finalidade de crucificá-lo, as autoridades religiosas conspiraram contra eles. Pasmem, meus irmãos, não apenas estes que ocupavam cargos importantes dentro da religiosidade judaica, mas também os próprios discípulos de Jesus o abandonaram no momento mais importante da sua história. Olha o que diz, capítulo 14, verso 50. Então, deixando, todos fugiram. Quando os soldados colocaram as mãos sobre Jesus, assustados, amedrontados, todos fugiram e deixaram Jesus para trás, sozinho, isolado entre os seus inimigos. Pedro, um dos mais próximos discípulos, negou conhecê-lo 3 vezes, verso 63 do capítulo 14. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse,
Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Verso 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Veja, irmãos, as autoridades religiosas estavam isolando Jesus. Os seus discípulos também o abandonaram. E as autoridades políticas também participaram desse isolamento de Jesus. É o que nós lemos nos versos 14 e 15, do capítulo 15 agora. Capítulo 15, versos 14 e 15. Nós lemos que Pilatos, o governador da Judéia, ou o prefeito, uma outra versão, ele simplesmente reconheceu a sua inocência, mas mesmo assim abandonou Jesus. Capítulo 15, versos 14 e 15. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Já que estava havendo uma conspiração entre as autoridades religiosas, uma conspiração injusta, e os discípulos haviam abandonado, você volta os olhares para a justiça e espera que a justiça ela seja rigorosa no cumprimento do seu dever. Mas neste momento, para acalmar as multidões, Pilatos comete uma outra injustiça: entregar Jesus para ser sacrificado. E os soldados romanos então tiveram autoridade para humilhar Jesus. Ainda no capítulo 15, verso 16 ao verso 20, nós lemos: Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e, pondo-se de joelhos, o adoravam, num escárnio completo diante de Jesus. Verso 20. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Assim, Jesus, isolado dos seus discípulos, enfrentando sozinho as impiedosas autoridades religiosas e políticas e a multidão enfurecida, foi levado para ser crucificado sob falsa acusação de blasfêmia e traição a Roma. Acusações falsas que foram resultado de toda essa conspiração contra o Filho de Deus. Exatamente neste contexto de isolamento, de crueldades e de injustiças que Marcos registra as 6 horas em que Jesus permaneceu crucificado. É o que nós lemos no verso 25, diz: era a hora terceira quando o crucificaram. Era a hora terceira quando o crucificaram, ou seja, 9 horas da manhã. E aí, no verso 34, nós lemos: a hora 9, clamou Jesus em alta voz. Então, esse é o momento em que Jesus expira. Então, você conta, são 6 horas em que Jesus permaneceu crucificado, consumando, por fim, a sua expiação. E notamos, neste texto que nós lemos, 7 eventos, durante essas 6 horas em que Jesus permaneceu crucificado, 7 eventos em que Marcos aponta questões muito importantes para a nossa fé. Marcos nos mostra, primeiramente, os sofrimentos que Jesus passou. E aí ele traz aqui o registro das trevas que cobriram a terra, o desconsolo de Deus e a zombaria. Depois o seu brado de vitória e, por fim, os 3 primeiros testemunhos que Marcos registra em face da morte de Jesus, dos versos 38 ao verso 41. Então vamos ver primeiramente
os sofrimentos que Jesus passou quando estava crucificado. Já vimos que antes, como Jesus, ele foi submetido a muitos sofrimentos. Mas nesse tempo em que ele permaneceu na cruz, durante 6 horas, quais foram os sofrimentos que Jesus passou segundo o registro de Marcos? O primeiro está no verso 33, quando Marcos diz que, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Marcos registra que Jesus ficou na cruz durante 6 horas, das 9 horas da manhã, hora terceira, até as 15 horas, a hora 9, conforme lemos aqui no verso 34. Esse foi o período em que houve trevas, durante 3 horas, houve trevas sobre a terra. Diz o texto, chegada a hora sexta. Então, das 9 horas da manhã até meio-dia, não houve trevas. Mas, de meio-dia até as 15 horas, houve trevas sobre toda a terra, diz o texto. Elas chegaram no momento em que o sol apresentava o seu mais forte brilho, momento mais brilhante do sol, evidenciando aqui uma anormalidade da natureza por uma intervenção divina, por uma ação sobrenatural de Deus. E a extensão da terra, diz Marcos, diz que essas trevas cobriram toda a terra. Se o lado da terra que recebia a luz do sol foi escurecida, toda ela ficou em trevas, porque o sol não direciona, não destina a sua luz sobre toda a terra, apenas de um lado da terra. Então, o lado da terra que estava sendo iluminada pela luz do sol foi coberta pelas trevas, então a terra inteira experimentou trevas, assim como está escrito. E isso nos lembra do juízo que Deus imputou contra os egípcios, a 9ª praga, conforme lemos em Êxodo capítulo 10, que antecipou o mais severo juízo de Deus contra os egípcios, a morte dos primogênitos. Esse foi um momento em que marca ou antecipa o mais terrível, ou a mais terrível punição da parte de Deus contra os egípcios, quando os primogênitos morreram, conforme lemos em Êxodo capítulo 11, verso 1 ao verso 10. E o propósito, nós já temos aqui, nos registros de Marcos, o período, foram de 3 horas, a extensão sobre toda a terra, e o propósito dessas trevas. Essas trevas, elas representam a separação de Deus por causa do pecado do homem. Por isso a terra foi coberta de densas trevas. Em Isaías 53, verso 6, nós lemos: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aí lá no capítulo 59, verso 2, do mesmo livro de Isaías, nós lemos: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, durante essas horas em que Jesus esteve crucificado, em que a terra foi coberta de densas trevas, Jesus experimentou os mais terríveis sofrimentos. Por isso, no Getsemane, quando em oração, diz o texto que ele agonizava a ponto de transpirar sangue. Não era certamente pelas torturas físicas, nem pelos insultos emocionais contra ele, mas exatamente por esse momento de trevas, quando ele perceberia o Pai o desamparando na cruz. Ele estava só, passando pela mais terrível agonia, sendo ele Deus, porque estava carregando sobre os seus ombros os meus pecados e os seus pecados. Então, o primeiro sofrimento que Jesus passa naquela cruz, segundo o registro de Marcos, são estas trevas que cobrem toda a terra. E na sequência, vem, no verso 34, um outro sofrimento que ele experimenta naquela cruz durante essas horas. É o desconsolo de Deus. O pior sofrimento experimentado por Jesus, como eu disse, não foi um sofrimento físico, mas espiritual. E isso ficou evidente, porque é aqui que nós encontramos a única queixa de Jesus sob a pressão da crucificação. É o único momento em que nós encontramos Jesus se queixando por tudo o que ele estava sofrendo. Quando cobriram o seu rosto, bateram contra a sua cabeça com um caniço, quando o despiram e se ajoelharam diante dele, um insultando, escarnecendo dele, quando colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, quando o acusaram falsamente, quando foi
tratado com conspiração pelas autoridades religiosas e abandonado pelos seus discípulos, Jesus não se queixou. Ele não abriu a sua boca. Mas aqui, na crucificação, quando as trevas cobrem toda a terra, nós encontramos a queixa de Jesus. A primeira queixa e única. Esse foi o momento em que ele declara a sua queixa. Foi na hora nona. Então Marcos registra que esta queixa, no momento de profundo sofrimento, aconteceu no final do período das trevas que sobrenaturalmente cobriram a terra. E a queixa foi: clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou uma outra tradução possível: por que me deixaste? Por que me abandonaste? É isso que nós lemos na profecia do Salmo 22, verso 1 ao verso 2. Esse foi o momento que, na perspectiva de Jesus, o Pai o havia deixado. Sozinho, ele experimentou os piores horrores em nosso lugar na cruz e percebeu o quanto estávamos afastados dos propósitos de Deus. Jesus experimentou aquilo que nós já estávamos experimentando. Esta separação da comunhão com o Pai. E ele experimentou isso na cruz. O último registro de sofrimento que nós encontramos no registro de Marcos aqui, está nos versos 35 ao verso 36. Jesus, ele não apenas experimentou o sofrimento da separação de Deus pelas trevas que cobriram a terra, o seu desconsolo da parte de Deus, se vendo sozinho e deixado pelo Pai, mas ele também estava sendo insultado, é o que nós lemos nos versos 35 e verso 36. Ao ouvirem isso, alguns dos romanos, quando Jesus se queixa, Eloi, Eloi, lama sabachthani, então os romanos, quando ouviram isto, estavam compreendendo de uma forma equivocada tudo o que Jesus estava dizendo. Então, Marcos, ele teve a necessidade de trazer aqui uma tradução no seu registro, porque Jesus, ele se expressa em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mas como ele estava escrevendo para cidadãos romanos, isso não estava poderia não fazer sentido para eles, como não fez para aqueles que estavam ali próximos no momento da crucificação, quanto aos romanos. Então ele traz a tradução, que quer dizer, Marcos já está explicando o significado desta expressão. Ele está trazendo a tradução que quer dizer: Deus meu, por que me deixaste? Ou por que me desamparaste? Marcos, considerando então seus destinatários, considerou também a necessidade desta tradução, porque eles confundiram aquilo que eles ouviram, confundindo Eloi, que é aramaico, com Elias, que é uma versão hebraica, ou um entendimento da língua hebraica. Então Jesus estava dizendo Eloi, Eloi, e eles estavam entendendo, os que estavam em volta, que Jesus estava clamando por Elias. É simples, irmãos, está claro como diz aí no final do verso 35, vede, chama por Elias. Ou seja, há uma confusão aqui de entendimento. Jesus estava clamando pelo Deus Pai, mas os que estavam em volta estavam achando que ele estava clamando por Elias, porque eles não entenderam o que Jesus estava falando em aramaico. Então, qual é o olhar que nós temos deste cenário? Elias vem tirá-lo. É o que eles dizem no verso 36, no final do verso 36, vejamos se Elias vem tirá-lo. Já que ele está clamando por Elias, eles aumentaram o sofrimento de Jesus na cruz para provar se realmente Elias desceria ali para socorrer Jesus naquele clamor. Então, este comentário demonstrou tanto a zombaria, quanto também a ignorância dos que estavam em volta no momento da crucificação. A ignorância daquilo que estava acontecendo. Elias, ele foi um profeta, e estava sendo confundido com Deus, chamado de Eloi, em aramaico. Então eles, como diz o próprio texto, no verso 36, quando eles ouviram Jesus se queixando e clamando na cruz, diz que um deles correu a embebedecer uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber.
Lá em João, capítulo 19, verso 28, lemos que neste momento Jesus disse que estava com sede. Ele estava sedento. Provavelmente Jesus estava sem beber qualquer líquido por 16 horas, desde o momento em que ele foi preso ilegalmente no dia anterior, até esse último momento, momento da sua expiração. Então, um dos soldados que estava próximo, para se cumprir aquilo que estava predito no Salmo 69, verso 21, colocou-o em uma esponja vinagre e lhe deu, zombando da sua necessidade. Estavam zombando. Como eu disse, eles aumentaram o sofrimento de Jesus. Nós vimos no texto da nossa liturgia que no primeiro momento eles misturaram vinho com mirra, com uma essência aromática, e tentaram dar para Jesus beber e ele se negou. Agora o que eles fazem é colocar vinagre na ponta de um caniço e dar para Jesus beber, e dizendo: vamos ver se Elias agora vem te buscar, vamos ver se Elias agora vem te socorrer. Estavam zombando de Jesus, estavam zombando. Então os sofrimentos de Jesus, durante essas horas em que esteve crucificado na cruz, traz aqui esses 3 registros nas palavras de Marcos: as trevas que cobriram a terra, o desconsolo de Deus e a zombaria que ele foi submetido. Exatamente nesse momento, meus irmãos, nós temos um outro registro do que acontece nessas horas. É que nesse momento Jesus dá um brado de vitória, verso 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Depois do registro desses 3 profundos sofrimentos em que Jesus foi submetido, Jesus dá esse brado de vitória. Está consumado. Está consumado. Nós lemos em João capítulo 19, verso 30, um texto que está em paralelo com este de Marcos, descrevendo os momentos finais da vida de Jesus na cruz, em que Jesus, segundo o registro do evangelista João, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus, ele não morreu agonizante como os outros crucificados. Lemos em Lucas 23, verso 46, que o brado de Jesus ele foi dirigido a Deus, porque Jesus disse, segundo o texto de Lucas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então Marcos diz que ele deu um brado, ele soltou esse grande brado. João vai dizer que Jesus, vai acrescentar que Jesus disse, como conteúdo desse brado, está consumado. E Lucas está dizendo que Jesus, no final, está dizendo para o Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele espontaneamente entregou o seu espírito ao Pai por nós. Na cruz, Jesus obedeceu o Pai perfeitamente. Na cruz, Jesus cumpriu a lei e atendeu à justiça de Deus perfeitamente. Na cruz, ele satisfez todos os antigos sacrifícios e conquistou a nossa salvação. Na cruz, ele se fez pecado para que nele fôssemos feito justiça diante de Deus. Na cruz, ele anulou o escrito de dívida que nos era prejudicial. Na cruz, ele quebrou os grilhões que nos mantinham escravizados pelo pecado. Na cruz, ele nos justificou de toda a nossa acusação e nos livrou da condenação eterna. Na cruz, ele expôs os principados e potestades ao desprezo. Na cruz, ele bradou, segundo o registro dos evangelistas: está consumado, está completado, essa obra está feita, essa obra definitiva está completamente terminada. Ele não bradou como um Marte derrotado, pelo contrário, ele bradou como um conquistador vitorioso. Ali na cruz, quando cercado por todas as formas de maldade, Jesus dá um grande brado, na verdade um grande brado de vitória, não um grande brado de um moribundo que estava numa condição de derrotado. Pelo contrário, quando Jesus expira, ele conquista toda a herança do Pai e nos concede gratuitamente o bem da nossa salvação e da vida eterna. Na cruz, quando Jesus brada, ele nos concede a salvação e a justificação dos nossos próprios pecados. Ele vence, ele triunfa. Ali Jesus está manifestando
como fielmente ele cumpriu aquilo que ele veio para cumprir, mesmo em meio a profundos sofrimentos. Por fim, temos no registro de Marcos os 3 primeiros testemunhos relacionados com a morte de Jesus. E esses 3 primeiros testemunhos estão na seguinte ordem: verso 38, o véu do templo foi rasgado. Diz o verso 38, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Esse é o primeiro testemunho que Marcos nos traz com respeito àquilo que aconteceu logo após a morte de Jesus. O véu do templo, que separava o lugar santo dos santos, foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que a morte física de Jesus garantiu um novo e vivo caminho à presença de Deus. Em Hebreus capítulo 10, verso 19 ao verso 20, nós lemos: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Jesus morre na cruz, quando ele entrega o seu espírito ao Pai, quando ele expira, após este grande brado, o véu do templo se rasga, abrindo assim o caminho para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo tenham livre acesso à presença de Deus. Esse milagre aconteceu exatamente no momento em que Jesus morreu. No mesmo momento, surpreendendo o julgo das tradições religiosas quanto à necessidade de sacerdotes e sacrifícios no templo. Agora já não há mais esta necessidade de um intercessor, de um mediador. Já não há mais necessidade de sacerdotes, já não há mais necessidade de levitas, já não há mais necessidade de sacrifício de animais, porque pela fé todos nós temos livre acesso à santíssima presença de Deus pela única e suficiente mediação de Jesus Cristo. E podemos falar com Deus, e Ele ouve a nossa voz, não por qualquer mérito da nossa parte, mas porque Jesus venceu, triunfou na cruz, cumprindo cabalmente a justiça de Deus em nosso lugar. Agora, pela fé em Jesus, todos podem desfrutar da presença de Deus, orar e serem ouvidos, pedir e serem perdoados, adorar em espírito e em verdade, independente do lugar. Independente do lugar. Todos nós temos como privilégio conquistado por Jesus esse livre acesso à presença do Senhor. E Marcos traz como primeiro testemunho da morte de Jesus é este chamado sacerdócio universal de todos os santos. Todos nós temos agora livre acesso à presença de Deus. O segundo testemunho que ele nos dá, relacionado à morte de Jesus, está no verso 39. A confissão do centurião. Olha o que diz o verso 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Por escrever para um público romano, Marcos fez questão de destacar que entre os guardas que faziam a proteção do local, e nós vemos isso em Mateus capítulo 27, verso 54, não estava apenas o centurião ali, havia toda uma guarnição em torno da cruz, fazendo como que um cerco e protegendo aquele local, porque Jesus era um líder popular, um líder respeitado por muita gente. Por meio de Jesus, muitas pessoas receberam milagres e palavras sábias. Então foi necessário, diante da popularidade de Jesus, apesar de todas as acusações feitas contra ele, mas no ambiente fechado do Sinédrio, Jesus, então, ele é cercado por essa guarda romana. Mas Marcos, aqui no seu evangelho, diz que este centurião, que era um militar romano responsável por 100 homens, deu um forte testemunho. Ele não era adepto do cristianismo, ele não era uma pessoa que andou nos passos de Cristo, ele era e estava ali para participar de todas aquelas atrocidades contra o Filho de Deus, mas ele dá um testemunho importantíssimo aqui na história. Para ele, essa afirmação, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, parece ter sido uma reação de assombro por tudo o que ocorreu naquela hora. Vamos relembrar, né? Os céus se escurecendo no momento que ele deveria estar brilhando, o sol deveria estar brilhando mais forte.
Aquele momento em que o véu do templo se rasga de alto a baixo, mortos saem dos sepulcros e entram na cidade de Jerusalém. Terremoto aconteceu. Tudo o que estava acontecendo em torno da crucificação de Jesus certamente chamou a atenção de muitos, e talvez este centurião ele estava reagindo com assombro diante de toda a convulsão da natureza e da sociedade em face da morte de Jesus, e ele mesmo é quem diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Em Marcos capítulo 23, verso 47, o registro dessa confissão foi: verdadeiramente este homem era justo. Esta é a perspectiva do evangelista Lucas no capítulo 23, verso 47. Verdadeiramente este homem era justo. O termo usado aqui no grego é dikaios, que poderia ter sido traduzido, obviamente, por justo, mas também poderia ser traduzido por inocente. Ou seja, o sentido aqui da frase é exatamente este: verdadeiramente este homem era inocente ou justo. Ao afirmar que Jesus, o Filho de Deus, era justo, ele afirmou que era inocente, semelhante ao que um dos malfeitores crucificados ao lado de Jesus disse: recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Lucas 23, 41. Até mesmo um dos crucificados ao lado de Jesus reconheceu a sua inocência. O testemunho desse centurião romano foi muito importante, pois foi um dos que participaram da prisão, da humilhação e da crucificação de Jesus. Então nós temos um testemunho: o véu do templo foi rasgado, abrindo ou consagrando um novo e vivo caminho à presença do Pai. O segundo testemunho foi a confissão desse centurião. O terceiro e último testemunho que Marcos nos dá, logo após a morte de Jesus na cruz, no final dessas 6 horas em que ele permaneceu crucificado, foi a presença de mulheres. Diz o verso 40 e verso 41. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Aqui Marcos faz questão de registrar a presença de muitas mulheres na cena da crucificação. Por que ele faz isto? Por que Marcos considerou tão importante, em face de tantos outros eventos que ele poderia trazer como registro, ele preferiu, ele escolheu intencionalmente trazer o registro da presença dessas mulheres? Dentre elas, foram destacadas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a tia de Jesus, chamada Salomé. No Evangelho de João, outra recebeu destaque: Maria, mãe de Jesus. Isso está registrado em João capítulo 19, verso 25. Então, essas mulheres estavam presentes. A descrição dada para todas elas é que elas acompanhavam Jesus e também o serviam. Aqui mesmo, em um ambiente hostil, quando, com exceção de João, que estava presente, um dos seus discípulos nesse momento, todos os demais discípulos estavam ausentes. Contudo, essas mulheres, quebrando os paradigmas culturais, foram corajosas e o acompanharam até a sua morte. Elas acompanharam todo aquele cortejo até o momento da crucificação, mostrando a sua ousadia, a sua coragem. Elas não fugiram como os discípulos fugiram, elas permaneceram junto com Jesus até o momento em que ele expirou. A citação delas é acompanhada pela honra, mas principalmente pela força do seu testemunho, dado por elas na morte, no sepultamento, conforme lemos no verso 47, e também na ressurreição, pois as mulheres foram as primeiras a levar o testemunho da ressurreição aos discípulos que estavam dentro de um quarto fechado, com medo de serem presos. O registro dessa presença das mulheres aqui resgata, para contrariar aqueles que pensam que o cristianismo bíblico ele é machista. O registro que Marcos nos traz mostra a dignidade dessas mulheres e a força que elas têm na história do cristianismo. Elas acompanhavam Jesus, serviam Jesus
E no momento quando Jesus estava sendo isolado por tantas maldades, elas permaneceram presentes e por terem participado visualmente de tudo o que aconteceu naquelas horas de crucificação, foram, portanto, as primeiras testemunhas que a palavra de Deus registra. Eu quero terminar trazendo apenas 3 reflexões ainda sobre esse episódio das 6 horas em que Jesus permaneceu na cruz do Calvário. Primeiramente, celebrar, meus irmãos, a ceia com o entendimento correto do seu significado para a nossa fé. Nunca deveríamos participar da ceia sem contemplar, sem refletir sobre o seu verdadeiro significado. Paulo chega a dizer que nós não podemos tomar do pão sem discernir o corpo. E quando você analisa o contexto do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo não está falando do corpo da igreja, ou da reunião dos crentes. Paulo está se referindo sobre aquilo que o pão, segundo a declaração do próprio Jesus, significa. O seu corpo crucificado para a nossa justiça. Então é muito importante, ao participarmos da ceia, considerar o seu significado e jamais tomar do pão sem o entendimento correto daquilo que o pão significa no momento da celebração da ceia. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Este anúncio não é um anúncio pessimista ou sombrio. Falar sobre morte no momento de culto, no momento de celebração, o que morte tem a ver com festa? Parece, numa visão superficial, que ao anunciar a morte de Jesus na cruz, estamos tratando de modo pessimista ou sombrio a nossa fé. Mas não, meus irmãos, nós estamos aqui tratando de algo extremamente importante, porque a morte de Jesus, como já vimos, representa a nossa vitória e se refere ao ato redentor de Cristo, que terá a sua culminância no seu glorioso retorno a este mundo. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos anunciando o ato redentor de Jesus até a sua culminância, quando Ele gloriosamente se manifestar para buscar o seu povo. Nesse dia, a presença do pecado e os seus efeitos serão completamente retirados do nosso corpo físico e experimentaremos um gozo perene na presença de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu. Então, ao participarmos da ceia, ao tomarmos o pão, devemos sim, não apenas nos lembrar, devemos também confessar a nossa vitória, porque com Cristo morremos, mas também com Ele viveremos. Em segundo lugar, todos nós somos chamados a crer que Jesus morreu em nosso lugar para a justificação. É extremamente importante que todos nós, no momento como este, em que a Igreja Evangélica Brasileira se reúne para destacar a mensagem da Páscoa, que nos esqueçamos, que abandonemos de forma convicta qualquer significado da morte de Jesus com o coelhinho da Páscoa, com um chocolate ou com um dia de descanso chamado feriado. A Páscoa está totalmente distante, o seu real significado, daquilo que a sociedade pagã se refere à Páscoa. A Páscoa diz respeito ao Senhor Jesus Cristo e a sua morte expiatória no lugar de pecadores como eu e você. A Páscoa diz respeito à nossa justificação pela morte de Jesus. Este é o real significado da Páscoa. E é bom que nós nos lembremos disso todas as vezes que nos reunimos para tomar o pão e o cálice, aproveitando inclusive esse momento do feriado para nos lembrar desta verdade que jamais pode ser abafada por um paganismo idólatra e rebelde na presença de Deus. Em último lugar, reconhecer com ações de graças o grande amor de Deus provado pela morte expiatória do seu Filho. Todos esses sofrimentos que Jesus passou na cruz do Calvário foram uma demonstração universal para as gerações futuras, inclusive, de que Deus muito nos amou. Foi a maior prova do amor de Deus a favor de cada um de nós.
E reconhecer aquilo que Deus fez na cruz do Calvário é um dever de todos nós que professamos fé em Jesus Cristo. Paulo disse em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, ensanguentado, bradando em grande voz, ali Deus estava revelando o seu amor por mim e por você. E a vida cristã, a despeito de todos os sofrimentos que estamos sujeitos, enfermidades, desempregos, confusões familiares, nunca pode ser comprometida na sua base, no seu fundamento de fé, que é ter um coração grato diante de Deus, porque Jesus passou por sofrimentos incomparáveis a qualquer sofrimento que possamos experimentar nessa vida, provando o amor de Deus por cada um de nós. E nos dirigir a Ele com ações de graças faz parte do nosso dever como igreja, porque podemos perder emprego, saúde, relacionamentos importantes. Podemos derramar as nossas lágrimas em meio às angústias e aflições que a vida muitas vezes nos impõe e nós não temos nada para impedir que essas coisas aconteçam conosco. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, nos colocamos de pé e ofereçamos a Ele as nossas ações de graças, porque Jesus morreu, e porque Jesus morreu, nós também com Ele morremos, e assim fomos justificados diante de Deus. E um dia estaremos na presença do Senhor e viveremos eternamente em pleno gozo na presença daquele que tanto nos amou, o qual é digno de receber todo o louvor e toda a adoração do seu povo. Oremos.